Bom, senhores, estamos aí com a questão 13 na página 254, que fala o seguinte. Uma criança segura uma bandeira do Brasil, como ilustrado na figura 1. A criança está diante de dois espelhos planos verticais A e B, que fazem entre si um ângulo de 60 graus. Ou seja, se a gente observar aqui, ó, o desenho da figura 2 representa para nós um hexágono, né? Então, se a gente ligar aqui todos os pontos, as diagonais, nós vamos fechar 6 triângulos equiláteros, em que o ângulo entre cada uma delas vale 60 graus, certo? Aí ele fala o seguinte: a figura 2 indica essas posições relativas às posições relativas ao espelho. A criança se encontra na posição 1. Então eu já sei que o observador, desculpa, que é a criança, está aqui, ó, na posição 1. Isso significa, senhores, ela estando posicionada na bissetriz do nosso espelho, é porque o nosso espelho ele está aqui, ó, dividindo o ângulo de 60 graus do triângulo à direita dela, ao meio, e o outro espelho dividindo o outro ângulo de 60 graus ao meio. De forma que o ângulo entre os dois espelhos, ou seja, como ele dividiu 60 graus de um lado pela metade e 60 graus do outro pela metade, sobrou 30 e 30. Isso significa que esse ângulo ainda continua valendo 60 graus para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Pode-se ver suas imagens nas posições 2, 3, 4, 5 e 6. Em quais das 5 imagens a criança pode ver os dizeres ordem e progresso? Ó, vamos entender o que ele está falando. O seguinte: ver os dizeres desse jeitão aqui, ó, do jeito que está aqui, ordem e progresso, indo do ordem e depois terminando no progresso. Então, do jeito que a gente consegue ler realmente, né? Então, vamos lá. Lembra que em espelho plano a imagem é enantiomorfa para nós? O que significa isso? A primeira imagem no espelho, ela inverte. Então, se você está segurando uma caneta na mão direita, a sua imagem aparece segurando a caneta com a mão esquerda, de frente para você, porém segurando a caneta com a mão esquerda. Se essa imagem funcionar como objeto para um outro espelho, aí você vai ter a segunda imagem gerada, que aí vai ser enantiomorfa de novo. E aí inverte o que já estava invertido. Ou seja, se ela estava segurando agora com a mão esquerda, ela volta a segurar com a mão direita, como ocorre com o objeto, né, com o observador no caso. Então, sempre a imagem ímpar, senhores. Toma cuidado, hein, para cada espelho, tá? Sempre a imagem ímpar vai ser enantiomorfo. A par vai ser normal para nós. Então, vamos lá? Vocês concordam que esse objeto, que é a nossa menina aqui, ó, ele vai formar uma primeira imagem aqui? Esta é a primeira imagem formada no espelho. Vamos chamar esse espelho de A. Tudo bem? E aqui em relação ao outro espelho, vamos chamar esse espelho de B. Tá aqui já, ó. Ela vai formar a primeira imagem no espelho B. Isso significa que essa primeira imagem é uma imagem enantiomorfa. Ela vai estar invertida. Portanto, eu não conto essas duas imagens aqui. Nem a imagem no ponto 2, nem a imagem no ponto 6. Porque eu vou estar com essa ordem e progresso escrito em ordem inversa, né? E não me interessa isso. Só que agora olha o seguinte. Esta imagem e primeira imagem aqui do espelho A, ela está à frente do espelho B, aqui do alinhamento do espelho B, tá vendo? Então ela forma uma imagem num alinhamento perpendicular. Vou fazer em vermelho agora, tá? Olha lá. Então agora esta imagem funciona como objeto para o espelho B. E aí ela vai gerar uma imagem lá dentro do espelho B, que é a imagem 5. Essa daqui é a segunda imagem. A primeira imagem funciona como objeto, então ela gera uma segunda imagem. Essa é par. Se ela é par, ela está normal, ela está direita em relação ao nosso objeto. Isso significa que agora aqueles dizeres que estavam ao contrário invertem e voltam a ficar normal. Então a imagem 5 é o ponto onde ela consegue ver ordem e progresso escrito de forma correta. A mesma coisa vai acontecer agora para o espelho A. Olha aqui, o espelho A está aqui, ó, nesse alinhamento aqui, certo? A primeira imagem que foi gerada lá no espelho B, ela vai funcionar como objeto e gerar uma imagem perpendicularmente ao espelho A agora, que é a imagem 3. Como ela é a nossa imagem par, é a segunda imagem gerada ali, a partir dessa, ela vai ser uma imagem
direita em relação ao objeto. Então, aqui também vai estar escrito ordem e progresso de forma correta. Então, a 3 eu consigo ver. É sempre assim, senhores. A primeira é enantiomorfa, a segunda é direita, a terceira, que é ímpar, vai ser enantiomorfa, e assim por diante. Então, agora não vai ser diferente. Olha cá. Esta imagem 3, ela ainda está à frente do espelho B. Tá vendo aqui, ó, a parte espelhada do espelho B? O espelho é como se continuasse infinitamente, tá? Ó. Ela ainda está à frente, né, do espelho. Então, vai gerar uma imagem perpendicularmente ao alinhamento do espelho, que vai ser a imagem 4, na posição 4. Essa é a terceira imagem que ela gera. É ímpar, portanto, de novo, inverte e ela fica enantiomorfa. Então, essa não nos interessa. Tudo bem? Bom, mas e o 5? O 5 é a mesma coisa. Perceba que o 5 aqui vai funcionar como objeto para o espelho A. Ó, o espelho A, o alinhamento dele continua aqui. Então, se eu pegar para o espelho 5, desculpa, para a imagem que está na posição 5 aqui, ela é perpendicular ao espelho A e vai gerar uma imagem nesse ponto também. E, obviamente, que essa imagem vai ser a terceira imagem, portanto, ela, de novo, vai ser enantiomorfa, ou seja, essa daqui eu vou estar vendo ordem em progresso de forma contrária. Então, apenas nas posições 3 e 5, então a resposta é posições 3 e 5. Pois, em função do enantiomorfismo, as imagens, era um N aqui, tá? As imagens em 1, 6 e por último lá foi 4, estarão invertidas. Fechou, meninos? Eu espero que tenha dado para compreender tudo o que acontece aí, tá? Um grande abraço a todos.